Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Geise Ribeiro, sou estudante de psicologia e hoje eu estou com a advogada criminalista Dandara Pinho para falarmos sobre o novo protocolo de julgamento com perspectiva racial lançado em 2024 pelo Conselho Nacional de Justiça. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem, compartilharem e assistir um pouquinho com a gente. Dandara, seja bem-vinda. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema que é extremamente importante e tão pouco divulgado na nossa sociedade, que é o novo protocolo de julgamento com perspectiva racial. Para mim é uma honra estar aqui hoje com você, né, para tratar de um tema que é tão caro para nós, seja para a psicologia, seja para a área do direito, mas todas as áreas e a ciência que atravessam os nossos corpos negros. Bom, meu nome é Dandara Pinho, eu sou advogada criminalista, mestra em culturas negras e africanas pela Universidade Estadual da Bahia e doutoranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. A gente sabe que no nosso sistema judiciário brasileiro, é, a grande maioria das pessoas que estão privadas de liberdade, elas são pessoas negras. Além disso tudo, a gente ainda tem uma parcela dessas pessoas que estão privadas de liberdade que ainda nem sequer foram julgadas. Como você entende que o novo protocolo de julgamento ele auxilia a importância dele na nossa sociedade e o que de fato é o novo protocolo de julgamento? Bom, antes de falar em si, né, sobre o nosso objeto aqui de discussão, é importante a gente trazer à baila o seguinte: o Brasil, ele é um país que foi um dos últimos a abolir a escravidão e que, por isso, teve mais de 500 anos de escravização, em que uma lei apenas, com 2 artigos, a menor lei que a gente tem no Brasil é a Lei de Abolição da Escravidão. Ela fala, né, no seu artigo 1º que, a partir do dia 13 de maio de 1888, abole-se a escravidão no Brasil. E o segundo artigo fala que o primeiro entra em vigor no prazo de 60 dias. Então, a gente não tem, Geise, nenhum tipo de reestruturação e de reorganização da nossa sociedade brasileira para dar conta exatamente do que foram esses 500 anos de escravização, aos quais nós até hoje arcamos com a consequência disso. Nós ainda temos trabalho análogo à escravidão. Nós, mulheres negras, somos aquelas que, mesmo com a mesma formação de mulheres e homens brancos e brancas, né, não conseguimos chegar ao mesmo percentual salarial, mesmo com a formação equivalente, Ou até mais, né? ou até superior, nós não conseguimos perceber o mesmo valor de salário. E antes de mais nada, nós mulheres negras não somos olhadas ainda na sociedade brasileira como mulheres. Nós ainda somos olhadas como réis, como coisa que era lá em 88, em 1888, no Brasil oitocentista, objeto de contratos, inclusive de contratos de comodato. Bom, é, voltando um pouco à história e trazendo um pouco esse nosso histórico, é importante dizer que quando a Michelle Alexander fala sobre o encarceramento em massa, ela traz aspectos tanto dos Estados Unidos da América e que a gente pode colocar o olhar para a nossa perspectiva brasileira. A partir do dia 14 de maio, e aí Lázaro Matumbi tem uma cantiga incrível que fala sobre isso, né? Que no dia 14 de maio a gente sobe as favelas, no dia 14 de maio nós saímos dos fundos das casas dos senhores e das senhoras de engenho e vamos para as ruas. E o que é que acontece a partir daí? Legislações penais que começam a tipificar exatamente condutas que são prioritariamente de pessoas negras. As pessoas negras não tinham para onde ir e ficavam perambulando pelas ruas. O que é que Isabel, né, e toda a sua corte ligada à legislação faz a inserção de que aquela tipificação ali de ficar fora da rua sem nenhum tipo de atividade é um crime e começa ali a perpetrar esse lugar do encarceramento em massa dos corpos negros.
É importante frisar a importância da mulher negra nessa perspectiva, porque é a partir dessa revolução que a mulher negra ela traz no Brasil oitocentista que se começa a pensar e a termos alguns indicativos de a dita abolição da escravidão. Quando a gente fala sobre o protocolo de perspectiva racial, eu não posso deixar de trazer toda a legislação internacional que trata sobre a questão de igualdade entre os povos, sobre a questão da tentativa de termos um olhar equânime entre as pessoas, sobre a dignidade da pessoa humana, sobre casos do Brasil que foram para as cortes internacionais em julgamento. E a gente não pode deixar de tratar sobre legislações que já vinham traçando e trazendo perspectiva racial para o arcabouço legislativo brasileiro. Contudo, com o advento do racismo institucional e estrutural, e aí trazer à baila a professora Dora Lúcia Bertulho, que faleceu há pouquíssimo tempo, que traz em sua dissertação de mestrado já uma perspectiva de conceitualização mesmo, de cunhar conceito do que é esse racismo institucional, em sua dissertação de mestrado de 1989, que só fora de conhecimento assim, né, um pouco maior da população e da população jurídica nos anos da pandemia, que foi quando... Recentemente, 2020. 2019, 2020, Sim. Exatamente. Que foi publicado o seu livro com a mesma titulação da sua dissertação de mestrado. Então, quando a gente fala de mulher, apesar de nós estarmos, Geise, aí na frente, né, de todo esse lugar de revolução, quando se trata de nós, quando se trata de encunhar conceito de denominação, quando se trata de reconhecimento do que fora feito, a gente consegue perceber o epistemicídio e aí onde está também esse machismo acadêmico. Falar sobre o protocolo de julgamento sob uma perspectiva racial é dizer que a magistratura, apesar de toda uma legislação do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial Federal e dos estados, das legislações criminais, das legislações extravagantes que trazem, inclusive, regulamentação em si, porque trazem um glossário, por exemplo, o que é no Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, tem lá toda a conceitualização do que é preconceito, do que é raça, do que é racismo, inclusive trazendo outros artigos de lei. No entanto, a gente conseguia perceber vamos adjetivar assim, dificuldade da magistratura em realizar a execução dessas legislações em suas sentenças. Em casos de racismo, intolerância religiosa, que também é racismo religioso, em outrora, né, a injúria racial, hoje ela já não existe mais, era um grande elefante na nossa legislação criminal, criada exatamente para que os crimes contra nós, pessoas negras, fossem sempre de menor potencial ofensivo e não de maior potencial ofensivo. Mas o protocolo, ele não traz apenas aspectos que versam sobre a questão criminal quando nós somos vítimas, mas de todas as áreas e searas do direito, para que essa magistratura brasileira compreenda que é possível termos, sim, decisões antirracistas. E a gente entende também que há uma importância muito grande no protocolo, porque quando a gente olha para o nosso passado, a gente percebe que nas abordagens policiais, na forma como é investigado os crimes, é sempre olhando a raça do sujeito. Então, há um desrespeito também com os direitos, né? Para além do crime, há um desrespeito com o direito daquele sujeito diante da nossa sociedade. Eu consigo enxergar que a sociedade brasileira hoje, a sociedade afrodescendente, pessoas pretas e pessoas pardas, pessoas negras no Brasil, precisam ser olhadas como pessoas. Esse é um grande ponto.
O segundo é que a gente também precisa se olhar como pessoas, né? De nos enxergarmos como pessoas a ponto de não termos aquele peso do horário do descanso. E que o descanso também é importante, né? Para os nossos corpos. Você falou sobre violência policial, a gente tem alguns dados do CNJ e da Associação Brasileira da Advocacia Criminalista, a Abracrim, sobre o perfilamento racial e sobre erros tanto da polícia judiciária, quanto da polícia ostensiva, que é a polícia militar, quanto do próprio judiciário na questão dos processos criminais no que versa o reconhecimento facial. E todas as vezes que a gente tem festas, né, em grande cunho populacional, as câmaras elas também são utilizadas para esse reconhecimento, em que há o racismo algoritmo, exatamente pelas câmeras acabarem reconhecendo pessoas que são parecidas. Não sei se você já ouviu falar sobre o racismo na gramática e o racismo na nossa linguagem, em uma expressão que é extremamente racista, todo preto se parece. Yes. Então, quando a gente trata sobre o perfilamento e a gente fala sobre essa questão, né, de que nos julgamentos dos processos criminais é preponderantemente os negros que estão sentados e sentadas na cadeira dos réus e réis, a gente consegue perceber que esse todo preto se parece, tem parecido muito, e que isso não tem mudado desde 14 de maio de 1988 para cá. E que a gente precisa fazer com que isso seja enxergado de uma outra maneira. A gente tem no Brasil a grande maioria dos processos e dos processos criminais, eles têm como objeto a propriedade. E quando a gente trata sobre a dignidade da pessoa humana, a gente, nesse objeto ali, e qual é o direito que está sendo tutelado, a gente não tem pessoas negras. A gente tem pessoas não negras. E quando a gente fala de tipificação em que as pessoas negras estão em algum dos lados, sempre está nesse lado, sentado do lado do réu. E a gente precisa refletir, por mais que o Brasil tenha mais pessoas negras do que pessoas não negras, qual é o formato de investigação que é perpetrado pela polícia judiciária e de que forma isso é colocado num processo criminal. Então, a gente precisa refletir e observar sobre essas questões. E, para isso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o próprio protocolo traz a questão sobre a identificação de que 60% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocados em sede policial, ou seja, termo circunstanciado ou inquérito policial, houve a decretação de prisão e, em média, o tempo de prisão foi de 281 dias e estava equivocado. Então, veja, o Estado, ele pune equivocadamente, e será que esse Estado ele vai ressarcir, indenizar moralmente essa pessoa que ficou cerceada de liberdade? Porque a gente sabe que dentro do mercado de trabalho, toda a nossa dificuldade de ingressar, mesmo com formação. Imagine alguém que já teve algum tipo de passagem pelo sistema criminal, né? E o mercado de trabalho, ele não quer saber se foi, principalmente para pessoas negras, né? Ele não quer saber se foi indevidamente, se aquilo ali de fato tinha um viés ou não. A nossa sociedade, ela é racista e a nossa mídia também é racista. Então, a gente vê que na mídia, nossos jovens, tanto homens, tanto mulheres, elas são retratadas sempre com aquele que está sempre propício a entrar para a criminalidade. Então, são retratados os jovens negros, eles são retratados como traficantes, ladrões. Parece que as mídias conservadoras e a própria política de segurança pública têm agido de maneira conjunta, né?
principalmente nesses jornais que passam no horário de meio-dia, Sim. que é o horário que os trabalhadores e as trabalhadoras estão ali almoçando e estão assistindo corpos que são muito parecidos com os seus, só que dentro dessa perspectiva da ilicitude, dentro dessa perspectiva da marginalidade e dessa marginalidade de estar, de fato, à margem da sociedade, né? Longe desse lugar de uma perspectiva educacional, de saúde, da segurança pública abarcá-lo não com ações criminais, mas com ações educacionais, culturais, muito à distância disso. E aí, essa mídia que é mais conservadora, né, que não é a mídia, a nossa mídia construída de forma negro-referenciada, como diz a professora Régia Mabel Freitas, ela ratifica esse lugar de que o corpo negro caído no chão, como diz a professora Ana Flausina, é um corpo que foi abatido exatamente porque nasceu para ser abatido e que não foi socializado pela sociedade e, portanto, está ali à disposição dessa ilicitude. Sim. É aquilo, a carne negra é a mais barata do mercado. É o que a gente vê principalmente nos jornais, que eles perpetuam também o sensacionalismo em cima dos corpos negros. Quando a gente, enquanto advogada criminal, é procurada pelo familiar ou por alguma outra pessoa, né, que indicou e aí passa o contato da gente, a primeira pergunta é como foi que isso aconteceu? Onde essa pessoa estava? O que é que essa pessoa faz? Por quê? Porque antes desse protocolo sob a perspectiva racial, nós, advogados negros e negras, já sabíamos, mesmo que de maneira muito subjetiva, como a gente deve atuar. Sim. Porque a gente sabe como é, porque a gente também é um corpo proeminente aí, há uma abordagem policial um pouco mais energética, e a saber aonde foi que eu comprei meu celular, cadê a nota fiscal, aonde foi que eu comprei meu computador, cadê a nota fiscal, como se a gente andasse com nota fiscal de tudo. Como se a gente precisasse andar com nota fiscal, porque... E você falou, acabei lembrando de um primo meu que precisou mostrar a nota fiscal do celular dele para comprovar que o celular era dele, porque era um iPhone. E negro não pode ter um iPhone. Então a gente vê que isso é reforçado o tempo todo. A gente precisa andar com a carteira de trabalho, a gente precisa andar com o RG, a gente precisa andar com a nota fiscal das nossas próprias coisas. Isso em bairros que são periféricos. Sim. E com pessoas que são da nossa fenotipia. Ao contrário, em bairros centrais e pessoas que não têm nem próximo do nosso fenótipo, isso não precisa acontecer, porque já é da essência daquela pessoa ter acesso àquele eletrônico, né? Então, eu, enquanto advogada, o que é que a gente deve fazer quando a gente chega para uma possível audiência de custódia, né? Para organizar aquele processo ali. É saber de que forma ele foi abordado pela unidade policial, saber se houve qualquer tipo de violação ao direito humano, saber se ele quer que a gente suscite isso na audiência de custódia. Porque, Geise, há também uma grande dificuldade dessa advocacia trabalhar. Porque, por mais que a gente queira suscitar determinadas violações que ocorrem, né, nas delegacias de polícia, que ocorrem em algumas unidades prisionais, às vezes a gente não pode oficializar, a gente não pode falar, por mais que tenha prova, porque aquela pessoa que está ali custodiada, né, seja na delegacia, seja no complexo penitenciário, ela pode sofrer outras violações ainda mais graves. Então, a gente precisa sempre pensar um pouco mais de que forma, com que tese a gente vai utilizar para que aquela pessoa não sofra ainda mais. Então, não adianta ir com muita sede ao pote, né? Mesmo tendo inúmeras violações, porque aquilo ali precisa estar muito bem comprovado no processo, muito bem comprovado na petição que a gente for, né, atravessar ali um pedido de liberdade provisória, um pedido de relaxamento de prisão,
ou até um próprio pedido administrativo para o diretor da unidade. A gente precisa ter muito cuidado nisso tudo e um olhar muito sensível, porque uma palavra mal colocada pode deixar o nosso cliente, digamos que numa fria, né, numa linguagem coloquial, mas numa situação muito complicada. Então é sempre pensar para além do que está de fato ali só no papel, do que você está indo cuidar. É sempre pensando para além, né? Qual a importância dessa formação contínua para que eles possam também desenvolver um comportamento que vá contra o racismo estrutural, o que a gente conhece como racismo estrutural. Bacana. O governo do estado da Bahia, e aí governos, né, de outras capitais, tem inserido tanto para você fazer a prova do concurso público, quanto nos cursos de formação, a necessidade a perspectiva de gênero e de raça. Então, insere o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha e noções de gênero e raça, o que é muito bom. Por quê? Porque o candidato ele já entra sabendo da necessidade de que ele vai continuar estudando aquilo ali e que ele precisa tratar sobre aquilo. No curso de formação já há na grade curricular da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado da Bahia, noções de gênero e de raça. Então, nos cursos de formações, eles e elas continuam estudando aquilo ali. E o que é que vem ocorrendo também? Cursos de formações que são obrigatórios, né? Até para eles conseguirem a promoção, né? Dentro da estrutura de carreira deles e delas, noções de gênero e de raça. Então, o próprio engendramento da administração pública já viu a necessidade de ter isso, não apenas como uma matéria EAD, uma matéria à distância, mas como uma matéria curricular obrigatória. Então, tal como eles têm que tirar um dia de serviço, aquele dia da formação também é obrigatório e conta ali como um dia trabalhado, como um dia de serviço. Se não for, tem para quem é policial civil, tem aquelas punições, e para quem é policial militar, da mesma forma. E aí, quando eu falo policial é todo mundo da organização e do organograma da Secretaria de Segurança Pública. Muitos dos nossos policiais são negros, então a importância deles se verem também naquela pessoa e deles entenderem a importância deles terem esse olhar tanto para o gênero, tanto para a raça. Quais são os principais desafios enfrentados por réus negros hoje em dia no nosso sistema? Primeiro, declarar-se inocente e conseguir ser olhado assim pela sociedade. Eu costumo dizer que não existe indúbio pro réu em processo nenhum. Indúbio pela inocência do réu. O que existe primeiro é dizer que o réu fez aquilo e depois, muitos trancos e barrancos depois, ser comprovado no processo que aquilo não ocorreu. E aí a pessoa já ficou presa em casos de processos de homicídio 5 anos, 12 anos, né? Cessada de liberdade. Para pessoas negras, eles são sempre culpados, né? A gente tem aquilo que é inocente até provar o contrário. Para pessoas negras é o contrário, é culpado até que se prove o contrário. Exatamente. Exatamente, essa é a máxima. A máxima, ela é invertida para nós. De que maneira o protocolo de julgamento com perspectiva racial, ele pode orientar as decisões também dos juízes? Pronto. Esse protocolo é exatamente para orientar essas decisões da magistratura. E aí, esse protocolo, ele serve como um grande manual. Quando nós fazíamos, né, as nossas petições e colocávamos quesitos raciais, a gente tinha que fazer um glossário mesmo. Explicar o que é raça, explicar o que é preconceito, explicar o que é diversidade, explicar o que é gênero, o que é ser trans. A gente precisava colocar tudo isso numa nota de rodapé, né? Para que essa magistratura compreendesse que existe uma outra jurisprudência, que existem legislações diferentes daquelas que já são colocadas, executadas ali por ele e por suas assessorias. Hoje, com esse protocolo, ele vai ler o protocolo, vai compreender e, em dados momentos, Geise,
a magistratura vai perceber que tem ali um roteiro que ele pode seguir, ou que ela pode seguir, né? Seja na audiência de custódia, seja na audiência de instrução e julgamento, seja na oitiva das testemunhas, e principalmente para que não haja revitimizações, para que não haja vitimização das testemunhas, ou vitimização das testemunhas, revitimização da vítima, para que não haja nenhum tipo de constrangimento ou violação de direito daquela pessoa que está sentada ali no lugar de réu ou de ré. Então, como esse protocolo ele vem como uma forma de facilitar as novas decisões desse poder judiciário com um olhar antirracista, né? Tal qual o protocolo de perspectiva de gênero, para tentar retirar o máximo possível do machismo, seja na linguagem, na oralidade, ou seja na escrita das petições, dos processos em todas as esferas do direito. A gente começou o episódio falando sobre reintegração social, né? Como você acha que as organizações elas podem desempenhar um papel efetivo nessa reintegração? Porque a gente entende também que há um preconceito muito grande quando esse réu ele cumpre sua pena, sai dali, ele deixa de estar privado de liberdade e ele precisa arrumar um emprego. Até porque, se não me engano, é um dos pré-requisitos para que ele seja liberado e tudo mais, que ele volte a conviver normalmente em sociedade, que ele arrume um emprego, que ele tenha residência fixa. E aí a dificuldade em arrumar esse emprego sendo ex-detento. Então, qual seria o papel das organizações? E quando eu digo organizações, eu digo também para além do sistema, do nosso sistema, mas também da nossa sociedade, em reintegrar esse réu, em dar essa oportunidade. Eu costumo dizer que eu não acredito em ressocialização, né? Eu acredito em socialização. E que essa socialização deveria iniciar no período do cumprimento da pena. Quando você fala do trabalho, o custodiado ele trabalha 3 e consegue apenar um quantitativo de horas da sua pena, né? Então, e para que isso ocorra, existem requisitos. Não pode ser crime de maior potencial ofensivo, ele tem que ter X tempo preso no fechado ou no semiaberto, ele tem que ter residência fixa, ele precisa ser arrimo de família, tem diversos requisitos a serem cumpridos. Tem ele está, né, nunca ter travado nenhum tipo de aborrecimento no período que ele está lá recluso. Então, tem inúmeros critérios. Quando ele vence esses inúmeros critérios e que existe essa possibilidade dessa inserção no ambiente de trabalho, normalmente, quem é que faz essa inserção no ambiente formal de trabalho são as pessoas da própria comunidade dele. Normalmente, os homens, né, vão para a seara de padaria, trabalhar com conserto de carro, com mecânico, e na área de engenharia civil, né, pedreiro, ajudante, pintor, eletricista. E normalmente o que há não são carteiras de trabalho assinadas, mas declarações e recibos de pagamento ali, no mínimo possível, de uma contrapartida, digamos assim. E a gente consegue perceber o quanto somos nós por nós mesmos, né? Mas existe uma tentativa de que empresas de maior potencial façam essa aquisição de trabalho de pessoas que estão ainda no sistema prisional e que são agressas desse sistema prisional. Mas a gente sabe muito bem do quanto talvez essa pessoa não tenha se inserido no mercado de trabalho antes e nessa dificuldade que será nessa inserção no mercado de trabalho depois, exatamente por ficar ali fichado, pode até não ser oficialmente, né, fisicamente, mas o quanto essa política do boca a boca negativa pode lhe dar ali esse espaço de não conseguir galgar
um lugar ao sol, né, na formalidade, e desse retorno da pessoa para a ilicitude. É só uma perspectiva pessoal. Que eu achei ótimo. Os cursos de capacitação que ocorrem dentro, que pelo menos eu entendo que deveriam iniciar ali ainda dentro do presídio e passar para posterior, quando essa pessoa voltar para a liberdade, os cursos de capacitação, eles também desempenham um papel super importante, porque muitas dessas pessoas talvez não tenham conseguido terminar os seus estudos, talvez não tenham tido nem acesso ao estudo. Quando a gente pensa nos cursos de capacitação e que vai acabar gerando essa possibilidade de emprego, a gente também entende que esses cursos devem ter também um olhar antirracista para essas pessoas. Sim, e que a escola, que é dentro, né, do complexo penitenciário da Mata Escura, de tratar também essas temáticas, essa temática de gênero, essa temática racial. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas palestras para os internos, que foi muito bacana, sobre racismo religioso. Houve um ingresso em um espaço lá na cadeia pública de um interno de religião de matriz africana, e ele foi vítima de racismo religioso. Nós sabemos que existem, né, facções, né, dentro desse sistema aí da ilicitude, e que existe essa questão de rechaçar o candomblé, a umbanda e outras tradições de matriz africana. E aí ele foi rechaçado dentro desse espaço. E a assistente social da unidade da cadeia pública dialogou com o diretor na época e me perguntou se eu poderia ir lá fazer esse diálogo, e eu fui lá algumas vezes, né, para falar sobre a questão de racismo religioso e para falar também sobre a questão de gênero, porque no dia da visita houve uma questão de um interno com a esposa de um outro interno, então acaba que a gente tem essas ações que são um pouco pontuais, mas que precisam vigorar dentro de uma perspectiva institucionalizada, não apenas, né, para o grupo de agentes penitenciários que trabalham ali, que estão ali todos os dias, mas também para esses internos, para que eles compreendam que existem outras questões na sociedade que precisam ser tratadas e que todo mundo precisa ser tratada com dignidade e respeito. Até que eles possam também identificar, né, que são negros, identificar as questões de gênero, as questões sociais, as questões raciais, porque acaba que uma anda lado a lado com a outra e todas elas geram marcadores sociais, principalmente em pessoas negras. Como você acha que as políticas públicas, elas podem oferecer essa igualdade de oportunidade, pensando e analisando as questões raciais e as questões sociais também? Uma das primeiras coisas é a execução da política das ações afirmativas, que é a inserção das cotas raciais nos concursos públicos e em todas as seleções, né? E aí eu avanço mais um pouquinho, nos cargos comissionados também, nos cargos em comissão e nos cargos comissionados no governo, e quando eu falo governo, no governo do estado, no governo dos municípios, não só na Bahia, mas em todas as capitais, né, do Brasil. E essa perspectiva das cotas raciais vindo com a perspectiva de uma comissão de heteroidentificação. A gente precisa pensar que esse demarcador da pessoa ser negra não é um demarcador biológico, ele é social, ele é cultural, e que a gente precisa saber quem de fato é negro para gozar da oportunidade desta oportunidade. Sim. Né? Porque não é privilégio. E a gente sabe o quanto, infelizmente, a gente tem no Brasil de fraude às cotas, e de que nem sempre as cotas elas têm a sua finalidade atingida exatamente por conta dessas pessoas e pela ausência da comissão de heteroidentificação nos processos seletivos. Sim, recentemente eu vi o caso de uma jovem negra que foi recusada. Ela passou em medicina através de cotas, e aí, quando ela foi fazer a comprovação, não foi aceita porque informaram que ela não era considerada negra, que ela tinha traços de uma pessoa branca, e então ela não poderia entrar através de cotas raciais. Então, eu entendo também que é a necessidade desse olhar mais apurado.
não só do nosso sistema judiciário, mas da nossa sociedade de forma geral. Tem uma necessidade de ter um olhar mais apurado, de ter um olhar para as questões raciais, para as questões sociais, para que a gente possa, cada dia mais, transformar a sociedade que a gente vive em uma sociedade antirracista. A gente precisa cada dia mais ter atitudes antirracistas para que a gente possa levar isso tanto para as pessoas que já estão aqui, tanto para os jovens que estão vindo e que precisam ter essa noção de que são pessoas negras e que precisam lutar contra o racismo, que é o que a gente faz já a nossa vida inteira, desde criança, né? Exatamente. Não adianta não ser racista, não cometer racismo, mas a gente precisa também ser antirracista. Bom, Dandara, aqui no Contras a gente tem uma tradição que você deixe o que você achar ideal para o pessoal que está ouvindo em casa. Não importa se te disserem que você não vai alcançar algo. O que importa é que você corra em busca da oportunidade, porque você vai alcançar. Gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui, dizer que foi muito importante esse tempo que a gente passou conversando sobre o novo protocolo e também sobre tantas outras coisas, né, que acabam permeando as nossas vidas. Ouvir você é uma honra, então muito obrigada. Onde é que o pessoal que está em casa pode encontrar você? Pronto. Eu não sou tão estourada quanto esse podcast, mas vocês podem me encontrar no Instagram, dra.dandarapinho.adv, super fácil me achar. Eu tô por lá, quem quiser tirar dúvidas, fazer perguntas, pode chamar no direct que eu respondo. Agradeço a você que está em casa nos ouvindo. Peço que vocês sigam a gente também aqui no YouTube. Curtam, comentem, compartilhem. Se esse episódio de hoje fez sentido, vocês enviem para amigos e até a próxima.